Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada. E você que gosta de boas histórias já deve ter ouvido falar da amizade que uniu o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto e o pintor catalão Joan Miró. Essa amizade se deu no final da década de 40 do século XX, quando então a Espanha estava sob domínio de Franco, vivia uma ditadura, e o João Cabral era parte do corpo diplomático brasileiro e foi servir na Espanha, foi morar em Barcelona. Lá ele conheceu o Joan Miró e eles desenvolveram uma amizade. Em vídeo anterior aqui do canal eu tratei dessa amizade e abordei um livro que o João Cabral escreveu, compôs na ocasião, publicou em Barcelona, e esse livro se chamava Joan Miró. Nesse trabalho, nesse ensaio, o João Cabral fala do porquê, dos motivos, que o levam a admirar o trabalho do Miró. E um deles é justamente o fato dele romper com uma tradição que já vinha instalada desde o Renascimento, que é a da pintura com perspectiva. No Renascimento foi quando os pintores conseguiram desenvolver técnicas que abordassem os objetos, as cenas, as situações em profundidade. E segundo João Cabral, nas palavras dele, isso acabou gerando no espectador, no observador da pintura, determinadas expectativas com relação ao que era visto e a uma automatização do olhar que a pintura do Miró, que era mais plana e rompia com essa tradição, justamente provocava. Então é um trabalho bem interessante e tal. Houve um poema que o João Cabral escreveu em homenagem ao Miró. Eu citei isso nesse outro vídeo. O poema se chama Campo de Tarragona. É um poema bem interessante e justamente a partir da produção daquele material eu resolvi buscar o poema para trazer aqui para vocês. E eu trouxe esse poema, eu vou lê-lo aqui, à luz de uma pergunta, que ficou martelando aí a minha cabeça desde então, de que maneira a gente pode relacionar a pintura do Miró com a poética do João Cabral e com essa poesia em específico do João Cabral. Então eu acho que as reflexões que o João Cabral fez naquele ensaio nos levam a perguntar, a questionar isso. Quem lida com literatura, com artes plásticas, sabe que há muitos trabalhos que relacionam pintura e poesia, e há muitos trabalhos que relacionam João Cabral e Miró. Então é um pouco disso que eu trouxe aqui hoje, lembrando a vocês que não se trata de uma análise de poema, mas apenas da leitura de um poema que foi escrito em homenagem a Joan Miró por João Cabral e que justamente nos permite refletir, uma vez que o João Cabral escreveu aquele ensaio sobre a pintura do pintor catalão. Então eu vou ler o poema para vocês, vou disponibilizá-lo em tela, como eu sempre faço. Vamos lá. Campo de Tarragona. Do alto da torre quadrada da casa de Joan Miró, o campo de Tarragona é mapa de uma só cor. É a terra de Catalunha, terra de verdes antigos, penteada de avelã, oliveiras, vinha, trigo. No campo de Tarragona dá-se sem guardar desvãos, como planta de engenheiro ou sala de cirurgião. No campo da Tarragona, campo ou mapa o que se vê. A face da Catalunha é mais clássica de ler. Podeis decifrar as vilas, constelação matemática, que o sol vai acendendo por sobre o verde do mapa. Podeis lê-las na superfície, como em carta geográfica, com seus volumes que ao sol têm agudeza de lâmina. Podeis vê-las recortadas, como as torres oitavadas de suas igrejas pardas, igrejas mais calculadas, girando-se sobre o mapa, desdobrado pelo chão, ao pé da torre quadrada se avista o mar catalão. É mar também sem mistério, é mar de medidas ondas, a prolongar o humanismo do campo de Tarragona.
foram águas tão lavradas quanto os campos catalães, mas poucas velas trabalham hoje mar de tantas cãs. Eu acho o poema belíssimo, acho muito bonito e volto aí à nossa pergunta, a pergunta que eu lancei inicialmente, né? Então, de que maneira que a gente poderia eventualmente pensar essa construção poética do João Cabral à luz da estética de Juan Miró? Bom, veja que na medida em que o João Cabral fala dessa ruptura, né, do Miró com relação a uma prática mais tradicional da pintura e que diz respeito à perspectiva, o João Cabral vai falar que um dado muito importante da pintura do Miró é a linha, é o traço. E nesse sentido, algo similar já vinha sendo praticado por João Cabral na sua poesia, na medida em que ele reivindica princípios para o fazer poético, mas princípios não vinculados à convenção lírica estabelecida. O que eu quero dizer com isso, né? Quem estuda poesia, quem lê poesia, deve saber que o João Cabral tem um estilo bastante peculiar e que rompia muito com o tipo de lirismo que vinha sendo praticado até o momento em que ele começa a escrever. Então, se o Juan Miró instaura algo novo na pintura catalã, também o João Cabral instaura uma maneira nova de conceber a poesia na tradição praticada na literatura brasileira até então. O olhar que incidimos sobre o outro, a gente sabe bem, revela muito de nós mesmos. E é exatamente isso o que ocorre com João Cabral, que desejava naquele momento, né, no momento em que ele escreve esse poema, uma poesia que travasse outra relação com o leitor. Quer dizer, então o João Cabral também queria uma estética, né, que travasse uma relação outra com o leitor. O que o João Cabral vê na pintura do Miró é uma experiência artística diferenciada da convenção estabelecida, mas que não a nega, mas que trava aí diálogos com ela, que é o que ele próprio fazia na sua prática poética. João Cabral parece descobrir no exame da pintura de Miró uma nova postura diante do objeto artístico, para a qual interessa mais o papel desempenhado pelo leitor e pelo espectador, né, do que a singularidade do objeto em si produzido. Desse modo, o desempenho artístico vai depender em grande parte da disposição do leitor ou do espectador em estabelecer uma relação viva e dinâmica com o objeto da sua apreciação. Daí a importância da experiência estética de antes do Renascimento, quando pintor e espectador se colocavam como instâncias vivas do processo artístico, pois havia o peso da performance individual. Podemos relacionar assim a linha de Miró ao verso de Cabral, ambos a exigirem uma postura ativa e circunstanciada do observador ou do leitor. Veja que a gente encontra nesse poema que eu acabei de ler do João Cabral, Terra de Tarragona, um dos primeiros e dos mais fundamentais motivos de Miró, que são as paisagens de Tarragona, que é uma província situada a 140 quilômetros de Barcelona. A casa que Cabral faz referência faz parte da fazenda comprada pela família de Miró no ano de 1911. Nela há uma torre quadrada, de onde pode ser vista a paisagem da região, material que o poeta aproveitou para sua estética. Veja, do alto da torre quadrada da casa de Juan Miró, o campo de Tarragona é mapa de uma só cor. Veja que João Cabral prioriza as formas mais tradicionais do trovadorismo ibérico. Ele usa para compor o poema dele a redondilha, né? Aqui a redondilha maior, que é o verso com 7 sílabas poéticas. E ele usa também a
quadra, né? Então que são estrofes com 4 versos. E isso dá ao texto, no motivo e na forma, uma interpretação geométrica, digamos assim, da paisagem espanhola. Observe que a visão panorâmica do campo de Tarragona não revela um cenário estático. Há um movimento narrativo descritivo do olhar de um sujeito lírico que empresta ao leitor seu ponto de vista e que de longe aproxima-se da paisagem, lembrando a técnica cinematográfica do zoom. Conforme o poema vai avançando, o olhar se afunila e chega bem perto dos detalhes, como uma lente telescópica. Vemos assim quadros menores e simultâneos, tal como ocorre na estética cubista, por exemplo, sendo a ênfase dada à geometria das formas que compõem a paisagem, como as vilas, as igrejas, o mar. Veja que além das formas, olha, eu vou grifar algumas aí para que vocês vejam. Torre quadrada da casa, oliveiras, vinha, trigo, planta de engenheiro, sala de cirurgião, vilas, o sol, torres, igrejas, mar. Quer dizer, além dessas formas, você tem também as cores que invadem o poema. Verdes antigos, o sol que vai acendendo o verde do mapa, as igrejas pardas, mar de tantas cãs. Quer dizer, então você tem também um poema cheio de formas e cheio de cores, né? Como a própria pintura do Miró. Né? E é possível então que ao ler essa leitura, o leitor então reconstrua, né, esse quadro na própria mente. E é possível que a gente retome assim a tela A Fazenda, pintada por Juan Miró nos anos de 1921 e 1922. Esse quadro diz respeito justamente à fazenda de Miró, né, a fazenda da família dele, que o João Cabral recuperou no seu poema. Você está vendo o quadro na tela. No quadro, observa-se a supressão da continuidade cronológica, fundindo o tempo físico e psicológico. Vemos plantações, animais, uma mulher, o seu filho na fonte. São imagens que transmitem uma ideia de fertilidade. Logo, o contato telúrico com o lugar de origem, como acontece de forma semelhante em outros poemas de João Cabral, é fecundo e leva também à reflexão sobre a produção artística. Enfim, formas e cores, palavras, versos, sons, traços, né, em uma criação aberta ao trabalho ativo do observador-leitor, que se aventure aí nos caminhos imprevisíveis da imaginação e da arte. É isso aí, fica aí a sugestão para que você releia o poema e monte aí o quadro na sua cabeça. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.